Fala aí, galerinha! Beleza? Aqui é o professor Carlos Chess e estou voltando aqui gravando mais um vídeo para explicar um exercício importantíssimo aí, né? Um exercício que está na lista de geometria analítica, tá certo? Matéria do terceiro ano ensino médio. Esse probleminha aqui, né? Por que ele é importante? Além de envolver o conceito de geometria analítica, ele também vai retomar um outro conceito aí, tá bom? E eu vou guardar aí, né, como segredo aí, tá bom? Qual é o enunciado desse problema? Seja o triângulo de vértices A, 2 e X, B, X e 3 e C, 1 e 5. Se a área do triângulo ABC é máxima, então X é igual a. Então, ó, eu fiz um desenho aqui, um esboço, tá? Isso não tinha no enunciado. Geometria analítica é importantíssimo que você sempre faça um esboço, tá? Um rascunho ali, tem que tentar imaginar, tá certo? Ah, professor, mas eu não sei onde está o ponto 2 e X, não sei se é mais para cima, primeiro quadrante, segundo, não importa, faz que nem eu fiz ali, ó. Esquece o plano cartesiano, faz um desenho de geometria plana ali, ó. É um triângulo, então ele tem 3 vértices. Foi dado vértice A, B e C. Tem que ser nessa ordem? Não! Né? É o meu rascunho, eu quero assim, tá bom? Brincadeira. Então vai ficar assim, ó. O que foi informado? Eu abreviei aqui, ó. Que a área desse triângulo é máxima. Isso é a dica para poder encontrar X. E qual é esse valor, então, quando a área é máxima? Esse valor de X, o X pode assumir vários valores, né? Para existir um triângulo. Mas ele quer o valor único, o valor exato, quando a área é máxima para esse triângulo. Quando fala esse papo de área máxima, lucro máximo, altura máxima, esse tipo de enunciado, ou então mínimo, né? Qual é o valor mínimo, né? Qual a área mínima? Isso aí sempre está ligado com função de segundo grau, tá? Esse era o segredinho aí. Falo em máximo ou mínimo, isso aí retoma o conceito de parábolas, né? Que a gente estuda, né? Em funções. Parábola é o gráfico da função de segundo grau, né? Quando a concavidade é para cima, esse pontinho chamado de vértice, ele, nesse caso aqui, ele é um ponto mínimo, né? Ó, esse é o caso de concavidade para cima, né? Ó, é o caso que o A é positivo, tá certo? Ó, deixa eu deixar aqui mais animado. Ó. Quando o A é positivo, a concavidade é para cima, né? E aqui existe um ponto mínimo. Como assim mínimo? Essa parábola decresce, 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 então ela está diminuindo até chegar no valor mínimo, tá bom? Mínimo aqui, ó. Quando a concavidade dela está para baixo, professor, não está ao contrário? Não, concavidade é o nome da boquinha, tá? A boca está para baixo. Então, ó, esse vértice agora está em cima, tá bom? Esse é o caso onde o A é negativo, tá? Como que eu dou uma ilustrada aqui, ó? Ela está triste, ó. Quando é positivo, você sabe que ela está feliz, concavidade para cima. Negativa, ela está triste, ó, concavidade para baixo. Tá? Então, ponto máximo e ponto mínimo estará sempre ligado a esse ponto aqui, ó, o ponto conhecido como vértice da parábola, tá? É o vértice. Esse ponto vértice, não preciso nem falar que é em cima dele que a gente vai resolver esse problema, tá? O vértice, ele é dado através da função como menos b sobre 2a, tá bom? Eu vou já falar sobre isso daqui a pouco, tá? Esse aqui é ponto máximo, porque ela vai crescendo até parar no valor máximo e depois ela começa a decrescer, tá? Então o máximo está na iminência, o mínimo também ali, tá certo? Então tenha em mente, quando o problema falou em área máxima, olha o que tem que vir na cabeça de vocês, ó, vestibulandos, ó. A área é máxima, então eu já sei que isso tem a ver com uma parábola. Se é parábola, é função de segundo grau. Essa concavidade, uma vez que ela é máxima, né, ela é para baixo, ou seja, o A dessa função tem que ser negativo. E logo eu resolvo esse problema usando o vértice. Nossa, senhor, é muita coisa! Meu filho, tem que saber, tá bom? Tem que saltar os olhos para essas informaçõezinhas aí, tá bom? Isso aqui ficou feio pra caramba, deixa eu apagar isso aqui, ó. Vergonha, ó. Rascunhão aí, tá bom? O que vale a explicação, tá?
Que aconteceu aqui então? Ele está falando de área máxima. Então, professor, por onde eu começo? Pela área, meu amigo. Se ele está falando que a área é máxima, calcule a área. No probleminha, né, que eu resolvi aí no vídeo anterior, você já viu como que calcula a área de triângulo, né? Ó, a área do triângulo, ela é calculada da seguinte forma, né? Ó, eu vou usar a letra A, né, para calcular a área, tá bom? Isso é uma notação universal. Pode chamar de outra coisa? Claro, né? Mas eu vou usar A. A área, ela é dada pelo determinante, tá certo? O determinante contendo os 3 vértices desse triângulo. Então, se eu pegar... Deixa eu colocar aqui, ó. Na verdade, eu comi uma etapa. A área, ela é dada pelo valor de módulo do determinante. Agora sim, ó. Agora sim, ó, dividido por 2, tá bom? Então o determinante, naquela fórmula de área de triângulo, ele faz o papel da base vezes altura, né? Ó, base vezes altura e aí divide por 2. Por que que tem um módulo aqui e tal? Isso aqui nem enfeite não. O módulo, ele transforma o número negativo em positivo, tá? Então módulo, quando o número é negativo, fica positivo. Ah, Sora, agora entendi! Se ele for positivo, fica negativo? Não. Nem tudo é o que parece, tá bom? Tome cuidado com isso aí, né? Quando ele é positivo, ele vai manter o sinal de positivo. Ah, tô entendendo. Então, se o número for 0, então vai trocar de sinal? Não, 0 não tem sinal, capeta. Ó, é 0 mesmo, tá bom? Fica ali. Então, o que faz o módulo? O módulo é uma ferramenta para calcular distância, né? Então, distância de 2 pontos, isso aí eu já até mostrei no começo da matéria, tem que ser um valor sempre positivo. Então, o módulo, ele vai servir como ferramenta. Deu negativo? Fica mais. Deu positivo? Conserva, né? Segmento, medida, é sempre positiva, né? E aqui também, né? Quando é 0, nada se faz, né? 0. 0 é neutro. Bom, quem é esse determinante D? Então vamos lá, né? Esse determinante D é aquele determinante onde nós substituímos, vou fazer mais para cá, onde nós substituímos os 3 vértices do triângulo. Em que ordem, né? Tem que ser A, B, C? Não, em qualquer ordem. Eu vou colocar na ordem para ficar na forma didática, né? Ó, na primeira linha, eu vou colocar o X e o Y do primeiro ponto, A. Na segunda linha, na ordem, o primeiro X e o Y do segundo ponto. E na terceira linha, eu vou colocar o X e o Y do terceiro ponto. Feito isso, eu completo esse determinante com a última coluna aqui de uns, né? Ó. Determinante está pronto. Então, ó, quando eu resolver esse det, tá? O resultado dele, feito o módulo, né? Para garantir que é positivo, dividido por 2, é a área do triângulo, tá? Detalhe que é um triângulo qualquer essa formulinha, né? Ela é valiosíssima, né? Não é um triângulo só retângulo, só equilátero, né? Obtusângulo, não. Qualquer triângulo. Bom, como é que vai ficar aqui, ó? Para resolver, já comentei o método que eu prefiro aqui, né? Na regra de Sarros é copiar as 2 primeiras colunas, ó. Continha, né? Ó. Então vou copiar aqui, tal. Só não vai errar na cópia, né? Pelo amor de Deus. Aí, beleza. Copiou. Deixa eu ver se eu não errei, né? Beleza. Então, esse determinante aqui vai ficar da seguinte forma. Quem é você, determinante? Eu vou multiplicar as diagonais principais. Ó. 2 vezes 3 vezes 1, 6. Diagonal principal mantém o sinal, né? Lembra disso. Ó. Deu positivo, ficou. X vezes 1 vezes 1, X. 1 vezes X vezes 5, 5, X. Secundária trocava de sinal, né? Ó, vê o resultado, muda. 3 vezes 1 vezes 1, 3. Como está dando positivo, secundária faz o oposto. 5 vezes 1 vezes 2, dá mais 10. Como é secundária, o oposto. E a última, 1 vezes x. Isso dá mais x quadrado. Como é secundária, eu faço o oposto. Menor x ao quadrado. Dá para melhorar esse determinante. Eu já percebo aqui que o determinante não vai dar um valor, né? Um valor real, natural, inteiro. Ele vai dar uma expressão algébrica, né? Ó, esse determinante aqui, ele é igual. Dá para juntar, né? Ó, vou colocar já na ordem bonitinha de polinômio, né? Por ordem do grau. Maior grau é x², só tem ele, então eu copio.
X tem 2 aqui, ó. 5 mais 1, 6x. E constante, eu tenho o seguinte ali, ó. 6 tira 3 dá 3. 3 tira 10 é menos 7. Então, ó, esse valor aqui bonito, olha que bonito, ele é o valor do nosso determinante, tá bom? Ó, o nosso determinante tem esse valorzinho aqui, tá? Tá claro aí? Bom, o que eu faço agora? Eu vou substituir na área. Lembra que o problema todo está girando em torno do quê? Que a área é máxima, tá certo? Para a área ser máxima, então você tem que pensar no seguinte, ó. Para essa área ser máxima, o valor desse determinante também tem que ser máximo, certo? Por quê? Para minha área ser calculada, eu vou pegar o resultado dela e dividir por 2. Então, ó, esse resultado da divisão aqui, ele vai ser maior cada vez que eu aumente o valor do determinante, tá? Se eu trocar o determinante por 2 e calcular a área, vai dar 1. Se eu trocar o determinante por 4 e calcular a área, vai dar 2. Então, o que eu estou mostrando? Quanto maior o determinante, maior vai ser a área. Então, para que a área seja máxima, volta lá, ó. Então, eu descubro que esse determinante tem que ser máximo. E para esse determinante ser máximo, aí vem aquele conceito de função de segundo grau. Lembra lá do comecinho do vídeo? Olha lá, ó. Função de segundo grau. Lembra que eu falei? Chamou máximo, tem que ter função. É de segundo grau. O A é negativo, ó. É coincidência? Não. O A negativo é aquele caso que a parábola tem concavidade para baixo, ó. Tá certo? Ó? Meu Deus. É aquele caso que a concavidade é para baixo. Então o vértice está localizado lá em cima. Então não é surpresa que ele esteja pedindo a área máxima, tá bom? O A é negativo. Outra coisa aí, né? Onde ela vai ser máxima, tá? Deixa eu fazer aqui um caso melhorzinho aqui, ó. Se você imaginar isso aqui no plano cartesiano, tá? Ó, se você pegar lá, eixo x, eixo y, tá? Como que seria esse gráfico? Ó? A concavidade é para baixo, o C é onde corta o eixo y. Então ele cortaria aqui embaixo no menos 7, ó. Tá bom? O vértice dessa parábola é o ponto onde ela faz a curvinha, né? Ó, o x do vértice que eu mostrei para vocês, ele é dado pela fórmula menos b. Deixa eu fazer aqui para lá, tem bastante espaço, ó. O x do vértice, ele é dado pela fórmula menos b sobre 2a. Quem é a, quem é b? É o a, o b e o c da função de segundo grau. O a é menos 1, o b é 6, o c é menos 7. Se eu aplico aqui na fórmula, menos o b que é positivo, dividido pelo dobro de menos 1, isso aqui vai dar menos 6 dividido por menos 2, né? Fazendo a regrinha de sinal, menos com má aqui dá menos. Na divisão, ó, menos é má. E 6 divide por 2, 3. Olha o que eu descobri. Que o vértice, ele é um ponto que a coordenada x dele é 3, ó. Tem algum lugar aqui, ó. O y do vértice é fácil de você calcular. É só você trocar quando o x é 3, ó. Vamos fazer mentalmente aqui, ó. Mentalmente nada, né? Vou pôr aqui, ó. Quando eu troco x por 3, ó. Se eu trocar o x por 3, vai ficar menos 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3, menos 7. Isso daria menos 9 mais 18, menos 7. Menos 9 mais 18 dá 9. Menos 7 dá 2. Então olha o que eu descobri, ó. O vértice dessa parábola está aqui, ó. E essa parábola tem concavidade para baixo. Então já dá para a gente desenhar ela, ó. Tá certo? Ó. Essa parábola está assim para baixo. Tinha que fazer tudo isso, professor? Não, é que eu me empolguei de novo e eu quero dar mais informação do que precisa, né? Mas é necessário, né? Estamos falando de ano de vestibular, então sempre eu vou estar dando esses pitacos aí, essas revisadas, tá bom? Então ficou assim, ó. Eu já relembrei como é que constrói gráfico de função de segundo grau. Mas o que você precisava saber é o seguinte, ó. Deu função de segundo grau? Quando que o x é máximo? No vértice. Então você usaria a fórmula de x do vértice, tá? Menos b sobre 2a, e aí ia dar 3. Ou seja, respondeu o problema. Quando a área é máxima? Quando o x é 3. Tá aqui, ó.
Se perguntasse outra coisa, e qual é o valor dessa área? Repare que essa fórmula está gerando assim, ó, o x, tá, é uma coordenada, e o y, no caso aqui, ó, tá isolado, seria o valor da área. Então, ó, o eixo y está medindo o valor da área. Qual é o valor da área máxima? A área é máxima quando ela valer 2. Tá bom? Ele não pediu, mas uma outra interpretação para esse problema seria qual o valor da área? A área então seria 2. O x para a área ser máxima é 3. O y para ela ser máxima, no caso a área, é 2. Tá bom? Isso foi uma dúvida aí que o pessoal pediu lá, né? Da listinha de GA, tá bom? Espero que tenha esclarecido aí. Qualquer coisa em aula, eu ainda dou mais uma explicadinha aí, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, dá lá o seu like, tá bom? Se inscreva no canal, dá uma curtida aí, compartilha, se for possível eu agradeço. Um grande abraço aí, tchau, tchau.